Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos receber aqui um convidado especial, nosso mentorado Ciro Augusto. Ele tem 5 arrematações em apenas 6 meses e com um resultado sensacional. Bom dia, Ciro, tudo bem? Bom dia, Pierre, tudo bem? Ótimo, prazer imenso estar falando contigo aqui. Então, galera, o Ciro, ele tem aí 5 arrematações em 6 meses, né? Então, ele vai contar um pouquinho da história, né, dessas arrematações, erros e acertos, né? Como é que ele chegou a esse resultado. 2 delas aí com lance único, sem disputa. Se tirar uma média ali, eu fiz de cabeça rápida aqui, deve dar mais de 40% aí de retorno líquido, né? Da média aqui. 3 delas com mais de 50% de retorno líquido, né? Então, é um resultado sensacional. Ciro, deixar aqui aberto para você fazer aí a sua apresentação, né? Falar aí quem você é, sua história de vida, se você já trabalhava com leilão, se sua profissão não tinha nada a ver com leilão e aprendeu depois. Conta um pouquinho aí como é que você chegou a esse mercado aí de leilão de imóvel. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a você, a toda a equipe Smart. Para mim é uma honra estar aqui falando. Eu sou o Ciro, sou aqui de Santos, litoral de São Paulo. Hoje eu trabalho como especialista em inteligência de mercado e ferramentas digitais, mas em uma área nada a ver com leilões, eu trabalho na área portuária. E quando eu entrei nesse universo de leilões, eu tinha a ideia de começar a trabalhar uma transição de carreira aí para os próximos 10 anos. Então, eu sempre tive vontade, sempre tive curiosidade de aprender sobre leilões. E no início desse ano, no finalzinho do ano passado, eu comecei a fazer um outro curso, que não era ainda Smart. Tive o primeiro contato, algo bastante superficial. E antes de eu finalizar esse primeiro curso, eu conheci a Smart. E aí eu vi que, de fato, era aquilo que eu queria, que era algo focado realmente para imóveis e, assim... O que me encantou foi o que a Smart sempre fala, né? A comunidade é muito forte. Então eu entrei apostando nisso e hoje eu vejo que realmente a comunidade é algo fantástico e a gente vai falar um pouquinho durante as arrematações aqui, os resultados que geraram através dessa comunidade, né? A parceria com outros mentorados e tudo mais. Fantástico. Acho que que você falou aí, a questão de você estar num ambiente, né, de pessoas com o mesmo propósito, buscando a mesma coisa, isso facilita demais a evolução e o resultado. E também a arrematação compartilhada, né, cotizada, um grupo ali sempre ativo, tirando dúvida e se incentivando, né, que a gente vê lá, agora mesmo de manhã postaram lá uma arrematação, ontem à noite também, o mentorado dizendo que foi a primeira arrematação dele, da turma 21, a última turma nossa. Então, isso incentiva quem está na caminhada também a não desistir e a continuar. E gerar dúvidas de erros e de acertos, buscar soluções para problemas que está vivendo ali na arrematação. E essa é a importância, né, de uma comunidade. E eu vi aqui que foram 5 arrematações que você fez. Você quer contar um pouquinho de alguma delas aí? Ou alguma que deu um bom resultado? Ou uma que teve alguma coisa aí diferenciada? Para contar um pouquinho da história. Se tiver erro também, é bom contar erro aqui, porque a galera sempre fala, vocês só mostram o resultado. Não, a gente mostra erro também, porque a gente sempre fala, a gente aprende mais com o erro, né, do que com o próprio acerto, né? Quando a gente erra uma coisa, aquilo fica bem gravado na nossa mente e a gente não erra mais, a gente acerta aquilo ali e a gente não precisa aprender só com nossos erros, né? Aprender com o erro dos outros, ver como o outro resolveu o problema, também é uma forma aí de acelerar o aprendizado, né? Não, sem dúvidas. Por ordem cronológica, vamos lá. O primeiro imóvel arrematado foi um apartamento na Praia Grande, foi um imóvel judicial, um leilão judicial. Aí depois teve uma casa em Bauru, uma casa em Cotia, uma casa em Umas e uma casa em Santo André. Aí eu vou detalhar um pouquinho mais de como foram essas arrematações, né? Essa primeira em Praia Grande foi em parceria com a Marcela Carillo, que hoje está aqui presente no Grupo Smart também, dando monitoria para a gente na parte jurídica. Esse imóvel da Praia Grande, como foi o primeiro, a gente setou um ROI ali de 30%,
tá? Nós arrematamos ele por 400 mil e hoje ele já está à venda, inclusive por 630. Então a gente tem a expectativa aí de vender ele, acho que até o finalzinho do carnaval, já deve estar saindo. E a partir daí, aí é que eu falei da parceria, né, da comunidade, da força da comunidade. Esse imóvel, cara, ele foi o start, assim, a virada de chave para que a gente pudesse compartilhar esses resultados com outros colegas mentorados também. Eu conheci o Gines, que é aqui de Santos também, parceiro meu, e o Gines fez um convite muito interessante depois que a gente colocou, depois que eu e a Marcela colocamos o resultado dessa arrematação. O Gines fez um convite interessante para a gente participar de um outro grupo que ele já estava, com mais 5 pessoas, e acabamos criando o G7. Então, todos os outros resultados, todas as outras arrematações que a gente fez aqui, foi através do G7. Então, esse primeiro eu e Marcela, e os demais através do G7. Você falou de dificuldades, né? Dessas 5 arrematações, o que eu posso destacar aqui é que a gente ainda não encontrou nenhuma dificuldade ou nenhuma oportunidade que a gente tenha dado cabeçada ou tenha errado muito, assim. Porque o que a gente tem feito, Pierre, é algo bastante estruturado enquanto grupo, tá? O que eu sempre falo, né, para o pessoal que entra nas turmas novas, é a questão de você confiar na metodologia Smart. Se você fizer direitinho, seguir a cartilha, cara, dificilmente você vai ter erro, dificilmente você vai errar uma avaliação de imóvel, dificilmente você vai comer bola numa parte jurídica ou num detalhe jurídico ou em algum outro detalhe que esteja faltando, tá? Então, o recado que eu dou principalmente para os novos mentorados e para quem está pensando em conhecer a Smart, em fazer o curso, fazer a mentoria, confiem na metodologia e sigam a cartilha porque funciona, dá muito certo, tá? Legal. É legal aí a tua experiência, né, que você mostra aí que já começou rematando com outros mentorados, alguns com mais experiência. Tu falou aí da Marcela, né, cara? Marcela que é monitora, né, da Smart aí, tem desenvolvido um excelente trabalho, ajuda demais aí a comunidade. Falou do Gines também, né? O Gines já fez live aqui com a gente também, tem um resultado sensacional. Você falou em transição de carreira, a gente vê que muita gente está utilizando o leilão como uma forma de fazer uma transição gradativa aí de carreira, de poder mudar e daqui a pouco viver só de leilão de imóveis. Você vai poder morar em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior. Eu fiz uma live aqui com o William, né? William Sussai. E parece que a ideia dele é morar no exterior, aí, se não me engano, em Portugal, já no ano que vem. Então, essa possibilidade de você trabalhar à distância, né, em qualquer lugar do Brasil ou até do exterior, arrematando imóvel. Então, eu vi aqui que foram 5 arrematações que você fez, 4 delas casas, né, já é um diferencial que a gente fala aqui, que você tem que se diferenciar da concorrência. Então, na hora que você olha casa, você já está se diferenciando, que a maior parte vai ficar só ali no básico, que é o apartamento. 2 delas que você já pegou por lance único, que mostra aí que está fazendo uma boa garimpagem, né? Uma boa filtragem ali das oportunidades. E essa aí de Praia Grande, que foi a única judicial, comenta um pouquinho para a gente. Eu vi aqui que alguém perguntou se foi financiada, né? No judicial é parcelamento, né? Se foi à vista, se foi parcelado, a questão de desocupação, se já ocorreu desocupação, como é que está o andamento aí dessa arrematação, né? Se já está para venda. Esse de Praia Grande foi uma arrematação assim emblemática, né, na questão jurídica. Eu até recomendo, não vou entrar tanto no detalhe assim, porque tem uma aula, uma monitoria da Marcela, se eu não me engano, acho que na turma 20, uma das monitorias da Marcela, que ela utilizou esse caso para a aula. Então, assim, foi de uma estratégia jurídica por parte da Marcela, sim, fenomenal, cara. Recomendo muito para quem quiser entender um pouquinho mais de como se desenrolou esse processo, dá uma pesquisada lá para quem tá no Insider, né? E puder ter acesso ali a essa aula, assistam porque realmente vale a pena. Na questão de desocupação foi super tranquilo.
esse imóvel ele foi arrematado à vista, tá? Teve bastante disputa. Esse a gente foi no último lance, assim, falei 400 mil, né? Até estava ali dando os lances e falando com a Marcela, falei, Marcela, esse é o último lance porque a disputa tá grande e tal. Quando a gente deu os 400 mil, fechou, aí foi aquela alegria, né? A questão da desocupação também muito tranquilo, o apartamento já estava desocupado, consegui o contato com o antigo morador, já estava em outra cidade, foi assim, super solícito, foi super tranquilo, não precisei entrar com comissão na posse com nada. E nesse caso eu não tive muitas dificuldades não, tá? Bom, pegou o imóvel aí desenrolado já, né? Teve uma estratégia jurídica, né? Da Marcela. A Marcela domina muito bem aí a parte jurídica, então a importância, né, de você se juntar a outras pessoas, cada um tem uma habilidade que vai complementar a sua. Então pegou o imóvel ali já desenrolado, desocupado, teve que fazer alguma reforma ou o imóvel estava já bem conservado? Não, a única coisa que a gente fez foi pintura e detalhes básicos, assim, a gente optou por não reformar muito, porque esse primeiro a gente já entrou consciente de que o ROI, a gente setou um ROI de 30% ali, e entramos no limite, sabe? Se fosse fazer uma reforma ali, já não compensaria tanto, e como é um imóvel de altíssima liquidez, é um apartamento de 132 metros quadrados, a 150 metros da praia. Então, Praia Grande está desenvolvendo bastante. É importante falar que sempre antes de arrematar, a gente faz um estudo aí de viabilidade financeira, não só para ver se o imóvel bate ali o ROI estimado, mas também a questão da liquidez é muito importante, né? Então, não sei se vocês conhecem Praia Grande aqui no litoral, mas é uma cidade que está se desenvolvendo muito, a liquidez é enorme, então a gente viu como uma oportunidade muito boa baixar um pouquinho a estimativa de ROI ali na casa dos 30% e poder trabalhar com ele tranquilo, tanto que em pouquíssimo tempo a gente já conseguiu colocar ele à venda. É fantástico, né? Eu vi aqui, a Marcela comentou aí, né, que era leilão de direito. Praia Grande aí tem muito imóvel, né, de leilão de direito, né? Então, isso acaba que muita gente que não entende, né? Acaba que afasta a concorrência e tem que ter um domínio muito bom do direito para ver realmente como é que você vai resolver essa situação desse direito, né? Pode assumir uma dívida, né? E, se for no caso de uma alienação fiduciária, pode ter dificuldade, de repente, de registrar aí pelo princípio da continuidade. Então, tem todo um conhecimento, né, por trás para você já arrematar, mesmo sem direito, sabendo qual é a saída que você vai dar lá na frente para resolver a situação. Então, isso aí é fantástico, né? Quando eu vejo ele arrematando direito, eu acho legal. Até separo casos de leilão de direito para levar para a mentoria, para a gente identificar ali os erros e acertos. Então, fantástico, né? E além desse aqui, você pegou 4 casas, né? Teve alguma mudança aí de mindset para focar só em casa? Foi sorte mesmo? Comenta um pouquinho aí. Não, teve uma mudança de mindset profunda, porque logo que nós constituímos o G7, a gente estava olhando muito para apartamento, né? Que teoricamente ali é mais fácil de você precificar, é mais fácil de você ter uma convicção melhor de preço. E depois de muitas tentativas, eu posso dizer aí que a gente participou brincando de 20 a 25 leilões aí e não conseguimos levar, batemos na trave, em algumas vezes ficamos em segundo, em terceiro, ou outras passou da viabilidade. E a gente começou a perceber que a gente precisava expandir um pouquinho. A gente estava olhando nada para casa porque a gente não tinha essa segurança, porque avaliar a casa é um pouco mais complexo, não é difícil, mas é complexo. Então a gente começou devagarinho, teve um trabalho primeiro, de garimpagem muito grande, da gente conseguir ali tentar mapear o que era interessante, o que não era, o que poderia vir a ser uma oportunidade ou não. E aí a gente rompeu essa barreira aí e começou a olhar. Essas duas primeiras casas, né, que foi a de Bauru e a de Cotia, através desse trabalho de garimpagem, de pesquisa ali, contato muito forte com corretores da região, isso assim foi determinante para a gente conseguir não só precificar
mas ter segurança ali de que a gente estava fazendo realmente um bom negócio, que tinha liquidez. E a partir daí a gente começou a entender um pouco da precificação de casa, como que a gente olha, como que a gente analisa, avalia se tem potencial, se não tem, se dá para fazer uma reforma ou não. E a partir do momento que você vai desbloqueando, destravando a mente aí para novas oportunidades, as coisas vão fluindo. Tanto que o melhor resultado possível foi o lance único nessas 2 primeiras casas aí, que foi onde a gente começou a deslanchar mesmo, assim, e partir para outras oportunidades. Tem uma muito interessante também, que foi uma venda direta, que a gente pegou uma casa em Inhumas. Aí teve um trabalho brilhante aí do Gines, do José Passos, que conseguiram encontrar essa casa no interior de Goiás, é uma cidade próxima ali a Goiânia, se eu não me engano, 2 horas de Goiânia, e estava em venda direta pela Caixa, um valor que, pelo tamanho da casa, a gente imaginava que poderia ser um pouco melhor, e a gente começou a se aprofundar. Ficamos uma semana praticamente trabalhando em cima dessa casa, de informação, contato com o corretor local ali, com gente da cidade, e descobrimos que ela tinha um potencial muito grande, principalmente para a reforma, e conseguimos arrematar. A desocupação também muito tranquila, os ocupantes estão sendo ainda super solícitos com a gente na questão de abrir as portas do imóvel para a gente conhecer, para a gente estruturar, ver o que precisa ser feito, não precisa ser feito. Na semana passada a gente teve, inclusive, uma reunião muito boa com a Carla Rocha na questão de desenvolvimento do projeto ali para início da reforma. Então, essa aí para janeiro, a gente só está aguardando os detalhes finais ali da Caixa e muito provavelmente a gente vai iniciar a obra. Então, fantástico, né? Comentou aí 4 casas, né? 2 delas lance único. Foram financiadas ou foram todas à vista? À vista. Todas à vista, né? À vista. Essa casa de Inhumas de venda direta a gente financiou. A casa de Inhumas, né? Inhumas. Aí, isso. Essa foi financiada, né? Eu estou vendo aqui o valor da arrematação 380 e valor estimado de venda aí 675. Exato. A utilização aí do financiamento, né? Então... Exato. Aquela entradinha de 5% da mamãe caixa. Fantástico, né? Esse aí o ROI, se bobear, vai disparar, né? Que tá financiado, né? Vai disparar. A gente entrou com um ROI estimado de 50%, mas no pior cenário, vamos dizer assim, a casa tem um potencial enorme e depois da reforma a gente tem certeza que vai valorizar muito. A gente vai bater aí brincando 60% de ROI nesse imóvel. A Fabiane perguntando aqui em quanto tempo, né, fez essas arrematações e de qual turma você é. Eu acho que foram 6 meses, né? 5 arrematações de 6 meses. Qual turma que você lembra? 6 meses. O primeiro, que foi apartamento Praia Grande, foi dia 30 de junho. E logo depois a gente começou a fazer essas arrematações em sequência, né? Bauru e Cotia foi... Bauru numa semana e Cotia na outra. Então, assim, pra gente foi o ápice. 2 casas em 2 semanas para um pessoal que não era do mercado. A gente não... Dentro do nosso grupo não tinha ali ninguém já que já trabalhasse diretamente com isso ou que vivesse só disso, então para nós foi ali o start para a gente falar, não, a gente tem potencial, tem condição de explorar mais, então vamos ver até onde a gente consegue ir. E graças a Deus foi um ano de 2023 para a gente foi super positivo. Que nem eu te falei, batemos na trave muitas vezes em muitas outras oportunidades, com certeza eram para ter aí mais imóveis arrematados esse ano, mas 2024 está chegando aí, a gente já está começando a se aquecer, trabalhar forte na garimpagem para a gente conseguir ter um ótimo resultado aí em partir de 2024. É legal demais, né? Porque a galera acha que leilão você vai participar de pouco e já vai sair o resultado ali
rápido. E não é assim, né? Você tem que participar de um monte de leilão para no final arrematar ali um ou dois. E às vezes você fica 1, 2 meses sem arrematar nada e vem uma semana e arremata 2, 3, que é o resultado aí do trabalho. Então tem que estar atuando sempre. E uma coisa importante, né? Se não está dando muito resultado, tem que parar, como qualquer coisa na vida, né? É olhar e ver se realmente a estratégia que você adotou está correta ou não. Então ele iniciou aqui com apartamento, depois parou, reajustou aí a estratégia e focou mais também em modo aí, casa, né? Que é mais tranquilo. Dessas casas aqui, tem uma pergunta aqui do advogado Vanderlei Brito, né? Sobre a desocupação. Se você utilizou alguma estratégia específica para fazer uma desocupação amigável ou se foi só aí via ação, né? Como é que foram, né, essas 4 desocupações? A primeira, como eu falei, foi super tranquila, a gente não precisou entrar com nenhum tipo de ação, foi através de contato direto com o antigo proprietário. Bauru e Cotia, nós a princípio tentamos, né, primeiramente ali o contato, uma desocupação amigável com os proprietários, não funcionou, não deu certo, então a gente já entrou com as ações de missão na posse, e estamos só aguardando, né? Como foi um pouco mais recente, então a gente está respeitando o prazo aí para entrar, mas a gente está bem tranquilo quanto a isso também. A casa de Inhumas, como eu falei, a gente também não precisou entrar com nenhum tipo de ação, foi uma negociação amigável também. E agora a última arrematação nossa foi uma casa em Santo André. Essa a gente já notificou extrajudicialmente o ocupante, está alugado o imóvel, se eu não me engano. Então, a gente está aguardando aí os contatos, mas como é final de ano, é festas, a gente entende também. A gente sempre tenta fazer esse contato com o ocupante da forma mais humana possível, né? Porque, independente de ser um negócio, de ser o nosso negócio, a gente sabe que muitas vezes é uma situação complicada, às vezes a pessoa não perdeu o imóvel ali por um desleixo, às vezes ela passou por alguma situação muito pesada e a gente tenta levar isso em consideração, a gente tenta ser ali o mais humano possível, o mais... como eu posso dizer? A gente tenta fazer isso de forma menos agressiva para que, obviamente, a pessoa se sinta não confortável, mas confiante naquilo que está acontecendo, que a gente não vai apertar, que a gente não vai tomar nenhum tipo de ação mais drástica, mas também quando é a hora da gente, que nem o Gênesis fala, né, fazer o papel do policial mal, a gente infelizmente tem que fazer também e tem que entrar com esses casos de judicializar a emissão na posse, né? É um ponto importante aí da arrematação, né, crucial, que é quando você toma ali a posse, né, emitido na posse do imóvel, né, que oficializa ali, né, que o imóvel agora de fato, né, e de direito é seu. Então eu tenho que fazer uma estratégia bem adequada ali, como você falou aí, né, de cuidar, tratar bem a pessoa que está lá do outro lado, né, a tia, mas sabendo que o imóvel também já é do arrematante, ele tem os direitos ali, a pessoa já está lá de forma irregular e indevida. Inclusive, né, ela tem que pagar pela lei a taxa de ocupação do imóvel, aí no valor de 1%, né, do valor aí do contrato. Então a gente sempre trabalha isso para poder fazer uma ocupação aí da maneira mais amigável possível, né, de forma ali humanizada, sem causar aí transtorno dentro do possível da situação, né? Então é sempre possível tentar resolver aí da melhor maneira. E o Ricardo Brandão está perguntando aqui como é que você faz para organizar essas tarefas do grupo. Você falou aqui que é um G7, então é um grupo de 7, né, participantes, né? Cada um tem uma função específica ou alterna a função. Como é que funciona essa divisão de tarefa? Todo mundo arremata? Tem casos que um arremata e outro não arremata? Como é que funciona essa divisão aí entre vocês? Primeira coisa, né? Quando a gente entra num grupo, sempre tem essa questão de tá, beleza, criamos um grupo, e agora? Quem faz o quê? Aí quando você entra em 7, aí você fala, não, 7 é loucura, não vai, isso aqui vai dar confusão, vai dar rolo. Só que, o que acontece? Eu acredito que eu tenha dado muita sorte, cara, porque eu conheci 6 parceiros incríveis, assim, maravilhosos.
a gente constituiu uma sinergia de trabalho de forma muito natural, tá? A gente tem pessoas muito boas em cada área, então você não precisa ter 7 especialistas em tudo. Então você tem a Marcela na área jurídica, você tem o Júlio, que assim, eu falo que eles não são advogados, eles são estrategistas jurídicos, cara, porque o que os dois fazem na parte jurídica, cara, é bizarro, assim, é muito forte. Aí você tem o Marcelo Kawakami ali, que é o rei da garimpagem, o cara é uma máquina, não para, é Natal, ele tá lá garimpando, tá mandando coisa pra gente. A gente tem o José Passos e o Simon. Simon é o cara que descobre absolutamente tudo que você quiser saber, você pede pro Simon, ele descobre, cara, é incrível. Tem eu na parte ali, administrando um pouco a parte de planilhamento das finanças ali, de gastos, onde a gente vai. Um detalhe interessante que a gente começou a implantar no nosso grupo foi o seguinte, a gente precisa explorar um pouco mais, sair da nossa zona de conforto, né? Que são todos do estado de São Paulo, exceto o José, que é de Brasília. A gente quer começar a olhar o Brasil inteiro, né? Então, como que a gente partiu para... vocês arremataram uma casa no interior de Goiás. Então, a gente começou a trazer um pouco de inteligência para as nossas análises. Como isso? Através de inteligência artificial. Esse é um detalhe muito importante que a gente tem usado muito. Então, eu acabei criando um modelo para ajudar a gente na precificação, pesquisa e análise não só de liquidez, mas de valor estimado de mercado. Então, a gente tem usado bastante isso, inclusive tive a oportunidade de bater um papo até com a Thaisa sobre isso, essas questões de como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, como que a gente pode usar a inteligência artificial, que é algo que está bombando no momento, para otimizar os nossos resultados, né? E é algo que eu pretendo trabalhar em 2024 de forma bem massiva mesmo, porque com certeza o volume de garimpagem ele vai ter que aumentar para 2024, para a gente atingir os objetivos que a gente quer. E é muito difícil você fazer isso só com trabalho manual, né? Não é impossível, mas a gente tem condições de otimizar. Então, esse é um detalhe importante também. Fica até uma dica para quem gosta de tecnologia, para quem tenha um pouco mais de afinidade, para explorar também o universo da inteligência artificial e trazer ali um pouco de comodidade, de conforto para você poder trabalhar de forma mais tranquila e organizar seus objetivos, né? Legal, Ciro, né? Você falou aí da divisão de tarefa, né? São 7 especialistas ali, cada um domina uma área e no final o ganho é muito maior do que se cada um aí atuasse sozinho. Comenta mais um pouquinho aí dessa inteligência artificial para precificação de imóveis e a análise de liquidez, que é algo inovador, é algo que é a tendência, né, do futuro aí. Hoje a inteligência artificial já é algo que existe e a gente vai cada vez mais utilizar essas ferramentas. A gente vê ali ChatGPT, vários aplicativos que fazem várias coisas que 5 anos atrás eram inimagináveis de feita. Comenta aí só como é que funciona um básico aí dessa inteligência artificial que você criou, voltada para essa área de precificação de imóvel, que é algo muito relevante. Eu acho que é o ponto crucial da arrematação, é você saber o valor de venda do imóvel. Até mais importante da questão jurídica, né? Porque tem que ser um bom negócio. Aí depois que você viu que é um bom negócio, você olha a parte jurídica. Então comenta um pouquinho aí como é que foi, como é que funciona, né, essa inteligência artificial. Sim, o primeiro ponto que eu destacar aqui, que independente do uso da tecnologia, nada substitui o papel da pessoa que é ali especialista naquilo. Aí eu falo bastante do corretor, da pessoa que vive aquilo no dia a dia, que sente o mercado e entende o mercado, tá? O corretor, ele ainda é uma figura principal, ou uma das figuras principais na questão da precificação de lugares onde você não conhece, tá? E o uso da inteligência artificial, nesse caso, eu criei um prompt, né, que a gente chama, um script, do que você quer
que a inteligência artificial traga de resultado para você a respeito daquele imóvel, daquela região específica. Então, você pode citar lá, ó, eu quero que você me fale questões, não só a parte financeira, mas me traz um pouco mais de detalhes sobre essa localização, sobre esse bairro. É um bairro de classe média, de classe alta? Tem essa rua que está esse imóvel, tem feira livre, não tem? Então você vai imputando no seu script uma série de parâmetros para ele te dar um resultado e uma análise de falar, olha, esse imóvel aqui que você está localizando, ele fica numa região tal, ele é próximo ao hospital, à escola, isso, aquilo, ele tem fácil acesso ou não tem fácil acesso. Um exemplo bacana, a gente estava vendo um apartamento em São Paulo, que era muito próximo ao aeroporto. Então, a inteligência artificial trouxe isso para a gente também, fala assim, olha, isso é perto de esse imóvel que você está analisando, ele é perto de um aeroporto e o nível de ruído é muito alto. E isso pode influenciar na liquidez do imóvel. E assim, são coisas que no dia a dia a gente não presta atenção. Outro dado interessante também, uma casa a gente estava avaliando em Peruíbe, e foi até um dos corretores que deu essa dica para a gente, falou assim, olha, geralmente casas no litoral você tem que avaliar se a área ali, o bairro que você está colocando, se ele não é ponto de alagamento. Então fiquei com aquilo na cabeça, eu consegui colocar isso no prompt e, enfim, a inteligência artificial é limitada, né? Ilimitada. Ele vai e faz as buscas ali, as pesquisas em diversas fontes. Então ele conseguiu me trazer se aquela área era ou não um ponto, uma área ali de possível alagamento, e de fato era. Então ele traz para a gente não só informações de mercado, é possível também fazer uma varredura de anúncios ali naquela região, naquela rua específica, naquele bairro. Você consegue fazer comparativos entre o valor médio de mercado, o valor de metro quadrado. Por exemplo, você está analisando uma casa solta, né? Uma casa numa rua qualquer, e você quer comparar se dentro daquela cidade você tem casas no mesmo padrão, no mesmo valor, em condomínios fechados, que aí já afeta um pouco a tua liquidez numa casa solta. Então, tudo isso você pode colocar dentro do seu modelo de inteligência artificial, você pode construir ele do jeito que você quiser, e ele vai te dar um resultado ali muito próximo da realidade. Claro, a assertividade ali vai depender muito do modelo que você cria, vai depender muito do que você entende do mercado, e você não pode confiar cegamente só na inteligência artificial, né? Você tem que usar a inteligência artificial como um agregador. Ele vai agregar ali, ele vai ajudar você a criar uma convicção de mercado. Mas eu acho muito perigoso quando a gente fala de inteligência artificial em se tomar decisões 100% nisso, tá? Ele é uma ferramenta que auxilia, ele não é uma ferramenta que vai dar ali o resultado, você vai falar amém para aquilo. Não, você tem que também ter uma análise ali muito profunda. Perfeito, legal, sensacional, né? É como você falou aí, né? A inteligência artificial, ela vai te auxiliar, é mais uma ferramenta para você juntar e ajudar na sua análise aí das informações. Eu sempre digo, né? Você tem que coletar o máximo de variáveis para no final tomar a sua decisão. A decisão sempre vai ser do ser humano, né? Tem muita gente que quer aquela facilidade de jogar ali na inteligência artificial e aquilo ali acabou. Não, mas não é bem assim. Você tem que analisar aqueles dados. A gente fala aqui de análise quantitativa, né, de números, análise qualitativa, né, de informações, e com base aí numa série de cenários você tomar a decisão. Então a inteligência artificial nunca vai substituir 100% o homem, né? Que tem muita coisa aqui que vai depender sempre dessa análise mais precisa ali do caso concreto. O advogado aqui, Vanderlei Brito, perguntando se esse aplicativo foi desenvolvido especificamente para você. Foi o Ciro aqui que fez, né? Ou não? Ou já existe? Você pegou alguma plataforma aí que já fazia isso? Não. As plataformas são inúmeras, tá? De inteligência artificial. Você tem ChatGPT, você tem o Bard do Google. Eu utilizo hoje o Bard, tá? O ChatGPT, a versão gratuita dele, não responde, porque ele é limitado. Ele
consolida dados até 2021. Na versão paga, que eu estou testando agora, ele está me dando resultados muito parecidos com o Bard. Para quem quiser conhecer também, é bastante interessante. Ele consegue fazer coisas que a versão gratuita do ChatGPT não faz. E ele tem uma análise de periodicidade muito mais atualizada do que ChatGPT. Exatamente. Então não é algo que é desenvolvido por mim, eu não desenvolvi não criei uma ferramenta, estou usando as ferramentas que existem. Exatamente, mas nunca vai substituir 100% do ser humano. Se fosse assim, esses robozinhos aí de ações, daria certo, super certo. E não é assim que funciona na prática, né? Na prática, o cara que tem um conhecimento que vai se diferenciar sempre, né? E o que tem acontecido, Pierre, é o seguinte, cara, a gente utilizando a inteligência artificial, a gente ganhou e tem ganhado muita autonomia para bater o olho em casas e falar assim, bicho, essa casa vale tanto. E quando você vai atrás, você vai, faz a pesquisa, faz a análise, de fato tá muito correspondente ali ao seu feeling. Então, ela ajuda não só a te dar os resultados, mas te ajuda também a começar a entender. Só de bater o olho, você já está ali com o feeling muito aguçado, não só para valor, saber o quanto aquilo vale ou pode valer, mas também para liquidez. Você olha ali, olha a região, você dá uma analisada por alto, você já fala, não, isso aqui não é roubada. Ou alguma fala, não, tem uma oportunidade aqui. Então, a inteligência artificial ela ajuda também a gente a processar as coisas de forma muito mais assertiva. Né? E talvez ajude aí no algo que é muito importante, que é o descarte rápido, né? Você já descartar uma oportunidade muito rápida. Ele já aponta de cara algo ali negativo que você não viu e que te ajuda a descartar aquela oportunidade e você não perder tempo analisando, né? Exato. E o conjunto da análise quantitativa com a qualitativa, ela é fundamental. Às vezes você olha, pode ser até uma boa oportunidade, mas quando você vai atrás, você olha, é uma zona ali meio periférica, ou é uma área que, poxa, você vai ver ali uma casa muito boa, mas está construindo um condomínio fechado de alto padrão do lado. Então, assim, essas coisas você já vai eliminando, já vai cortando. Exatamente isso. O descarte rápido é fundamental. E, como eu te disse, para um volume de garimpagem muito alto, isso é fundamental. Fundamental, porque você acelera o processo e você consegue dar maior qualidade para aquilo que você vai pesquisar, né? Independente da análise jurídica, se vai passar ou não, mas a financeira ali é o início, né? O principal. Se não, financeiramente não for viável, você não tem nem que avançar. Sensacional. Aqui, aí você fez 4 arrematações de casa, né? 2 delas ali pagando pelo lance mínimo. Essas casas são casas de rua, casas de condomínio, ou tem casas de rua e casas de condomínio? Bauru e Cotia são casas em condomínio fechado, que por incrível que pareça foram as que tinham lance único. A gente até se surpreendeu, porque geralmente condomínio fechado você já imagina que vai ter uma concorrência absurda. E não teve. Normalmente condomínio fechado, o cara bota só a foto da entrada do condomínio e muita gente não consegue ter acesso ao interior do condomínio. Exato. Aí o que eu te falo da figura do corretor nesse caso, né? A gente não tem acesso, a gente tentou subir drone. Não é todo condomínio, não é toda cidade que você consegue subir um drone dentro de um ambiente fechado ali. Tem uma série de riscos que podem acontecer ali com quem sobe o drone. Então a gente contou com corretores locais que tinham acesso a outros imóveis dentro desse condomínio, conseguiram entrar, conseguiram tirar foto, conseguiram ver se estava ocupado, se não estava, filmaram de cima a baixo, deram para a gente todo o panorama ali da estrutura da casa para a gente conseguir entrar tranquilo e sabendo do real potencial daquilo, né? Então, às vezes a gente pode achar que realmente é difícil, porque você não vai conseguir informações, mas se você for atrás e se você tiver parceiros ali no local, na cidade onde você está investigando ali, está analisando, com certeza você vai ter informações de qualidade. É diferencial, né? Que muitas vezes nesse condomínio vai ter só a foto da fachada ali, da entrada do condomínio. Muita gente não tem acesso à informação, também não se esforça em obter informação
e não participa, né? Porque não sabe ali qual é o tamanho, como é que é a casa, a qualidade da casa, se ela está bem conservada, se não está bem conservada, qual é a posição dela ali dentro Exato. do condomínio. E quem se esforça em obter essa informação através de parceria, como você falou aí, é um corretor lá da área que vai te ajudar. O cara tem anúncio lá dentro, ele conhece, ele tem livre acesso ao condomínio, então ele vai lá, faz essa diligência para você, você faz uma parceria com ele, como a gente sempre fala aqui, né? Às vezes você deixa o imóvel depois com ele para vender, com exclusividade ou sem exclusividade, mas tem que ter essa parceria para você levantar a informação. E isso é diferencial, que você tem acesso à informação que a outra pessoa não tem. Então, isso está muito certo, viu? E os dois de condomínio foram lance único, né? Foram lance único. Aí as outras duas não são condomínio fechado. Esse último de Santo André foi um caso muito interessante, né? A gente, nesse caso não foi com a ajuda de corretor, mas a gente consultando anúncios de casas à venda ali na rua, a gente, por coincidência, encontrou a casa que a gente estava ali analisando para arrematar, e a gente percebeu, por detalhes das fotos do anúncio, que era realmente a casa que a gente estava analisando. Assim, detalhes mínimos mesmo, de uma fresta na janela, a gente conseguia identificar uma casa do outro lado da rua, que aí a gente começa a cruzar informações, começa a cruzar ali com o Google Maps, com outras coisas, a gente não, realmente é a casa que a gente está procurando. E essa casa de Santo André, a gente descobriu que ela está totalmente reformada. Totalmente reformada. Eu acho que ali a gente vai precisar fazer só uma pintura básica mesmo, mas dentro ela está perfeita, impecável. Então, esse tipo de detalhe também é importante. Quando você está pesquisando coisas ali pela região, tomem bastante atenção para ver se o imóvel que você está analisando não é o mesmo que você está querendo arrematar. Porque muitas vezes, às vezes, antes de entrar ali, ou no início da judicialização, a pessoa tenta vender o imóvel, ou tenta fazer qualquer loucura ali, colocar a venda, sei lá. E às vezes você pode dar a sorte de encontrar, foi o que aconteceu com a gente. Maneiro, né? Esse negócio de detalhes aí, você vai treinando o olho, né? Quem garimpa aí com constância faz isso, né? Às vezes tu tá olhando ali um apartamento, por exemplo, só tem a foto do interior, né? Não tem da fachada para você identificar, não tem o nome do condomínio, nem a localização, né? Aí você vê lá a foto do interior pegando a parte externa, né? A janela, e tu vê o prédio da frente com detalhe. Aí esse prédio da frente, é esse aqui mesmo, porque no prédio da frente tem essa fachada nesse estilo. Então, com pequenos detalhes aí da foto, tu acaba identificando que é o imóvel ali que você está analisando. Então, assim, já é o diferencial. E isso parece bobeira, né? Mas, pô, é uma baita de uma informação que 99% da galera não vai ter, porque está focando ali só no principal e detalhezinhos estão passando aí despercebido, né? Exatamente, no detalhe. O Ricardo Brandão até colocou aqui, ó, em breve um módulo chamado Smart GPT com dezenas de prompts. Aí, uma ideia interessantíssima aí, muito legal. Pierre, você me permite, teve uma pergunta de uma pessoa aqui que eu acabei perdendo, mas ela se referiu a como que eu me dividia tendo o meu trabalho fixo hoje e os leilões, né? Como eu vou falar rapidamente, tá? Mas como eu disse no começo, minha ideia era fazer uma transição de carreira aí nos próximos 10 anos. Mas com todos esses resultados e do jeito que a coisa está fluindo bem, esses 10 anos já reduziu para um ano. Então eu já estou com a ideia para 2024 de fazer essa transição de carreira para estar focado 100% em leilões, tá? Hoje, como eu faço essa divisão? Eu tenho hoje o privilégio de trabalhar a maior parte do tempo de casa, né? Então eu vou 1, 2 vezes por semana para o escritório, e isso me dá um pouco mais de liberdade. Obviamente você tem que ter uma responsabilidade muito grande para não deixar de lado aquilo que hoje é o seu ganha-pão oficial, mas também você se dedicar e se desdobrar muito para que você consiga equilibrar as duas funções, né? E, obviamente, em casa hoje tem o apoio da minha esposa 100%, que se aventurou comigo nessa loucura. Quando eu falei para ela que ia começar a fazer as duas coisas,
foi um pouco assustador, mas ela comprou a briga junto comigo e hoje, assim, a minha rede de apoio é ela e eu tenho que agradecer 100% a minha esposa por acreditar que isso pudesse ser realidade e tá comigo nessa luta aí até hoje. É fantástico, né? Que um plano que você tinha aí em mente, né? 10 anos para realizar essa transição, já está antecipando aí para um ano. E com certeza vai dar certo, está no caminho certo, montou aí uma boa equipe, né? Uma equipe é fundamental e ninguém cresce sozinho, não tem como você obter excelentes resultados fazendo tudo sozinho. É impossível. Você é ser humano, o seu dia tem 24 horas, você tem pai, tem filho, é casado, tem outras atribuições, tem um trabalho, não tem como arrematar em grande quantidade, com excelência, atuando sozinho. Você vai fazer algumas arrematações, mas a excelência, a grande quantidade, a escala que a gente fala, vai ter que se juntar a outras pessoas, né? Aí, nesse sentido aqui, o Ricardo está até perguntando, né? Como é que vocês fazem essa divisão de lucro dessas arrematações? É percentual? Tem uma divisão diferenciada? Capital investido, proporcional? Percentual. A gente faz proporcional àquilo que cada um tem disponível ali no momento. Legal. Então, às vezes o cara quer entrar ali com 20%, outro com 10%, com 15%, não é pré-estabelecido. É algo ali que depende do momento. Às vezes o cara tá sem grana para entrar naquele momento, ele às vezes entra com 10%, às vezes nem entra ali, só ajuda no trabalho e não participa. Você pegou um ponto muito legal, que nem sempre todos vão ter ali o recurso disponível na hora para entrar, mas independente da pessoa não ter o recurso, dentro do nosso grupo a gente se ajuda, cara. É muito bacana, isso é muito legal, porque qual que é a primeira reação? Ah, eu não vou participar, então, gente, estou fora disso aqui. Mas não, mesmo quando a pessoa não vai participar ali por falta de recurso ou qualquer outro motivo, a pessoa apoia, ajuda, participa como se realmente estivesse fazendo parte daquilo e faz, né? Porque a partir do momento que você constitui um grupo de pessoas com o mesmo propósito, na mesma vibe, no mesmo intuito, cara, é natural o processo, né? A participação, ela se torna meio que... A pessoa se sente no dever de fazer aquilo e é muito gostoso, cara, porque não tem essa coisa de individualidade. A gente trabalha sempre pensando um no outro, as questões de divisão, né, você vai entrar com tanto, com tanto, com tanto. Então, hoje a gente tem muito detalhado o planilhamento dos gastos, né, quais vão ser os gastos ali do dia do dia do leilão, né, as próximas 24 horas, quanto vai ficar para cada um. Depois entra a parte de documentação, quanto a gente vai gastar de documentação, ITBI, registro ali, tal. A gente vai dividindo isso em fases, porque às vezes você fala, deu 50 mil reais para cada um, um exemplo, tá? Um valor X para cada um. Só que esse valor não é na hora ali, que você vai ter que ter aquilo disponível. Então, quando você quebra, você facilita e a pessoa até consegue se programar para trabalhar aquilo e falar, não, eu consigo porque em tal data eu consigo atingir esse valor e a gente consegue ir ajustando aqui e ali. Então, tem toda essa parte de organização financeira também aí dentro do grupo, tá? Fantástico isso que você falou aí, né? Da vontade de se ajudar da comunidade, do grupo também. A gente vê isso lá na comunidade, né? As pessoas ajudam as outras a fazer, por exemplo, uma diligência, faz uma vistoria numa casa, numa cidade que essa pessoa mora, e essa pessoa não vai nem participar da arrematação, a pessoa vai lá e faz. A gente vê muito isso na comunidade. Ou, pô, tem como fazer emissão da posse para mim? A pessoa vai lá e ajuda aí e não está nem participando da arrematação. Então, essa colaboração aí que é fantástica. Tem uma pergunta aqui, duas perguntas, né, basicamente no mesmo sentido, né, de se você tem arrematação em CPF, constituiu alguma empresa, vale a pena constituir uma empresa para esse nível, esse estágio de arrematação? Então comenta aí como é que você tem gerenciado isso, você já pensou em fazer alguma empresa ou vai ficar só em CPF mesmo? Por enquanto toda CPF, tá? Por enquanto todas. A gente pensa para o ano que vem, com o volume de resultados que a gente espera, talvez constituir aí um CNPJ, mas enfim, tem toda uma questão de estudo, não só
na parte jurídica, mas na questão tributária, na questão financeira, pode ser uma saída, dependendo do volume, mas por enquanto, nesse volume de 5, a gente fez ali distribuído CPF. É muita gente que não conhece, né, no primeiro momento, né, acha que a empresa, né, paga menos imposto, né? A gente sabe que na prática não é assim, né? Não vou nem entrar aqui no detalhe, mas para esse nível de arrematação, ainda vale a pena trabalhar com o CPF. Se for um negócio mais estruturado, de grande porte, com muito volume de dinheiro, aí talvez valha a pena migrar aí para constituir uma empresa específica disso. Mas tem que analisar o caso concreto e na maioria das vezes não vale a pena. Analisando aqui suas arrematações, né, que você me mandou aqui, eu vi que você começou com o judicial e depois, e apartamento, né? Depois migrou para casa, arrematou 4 casas e todas as 4 do extrajudicial, sendo uma que venda direta. Vocês estrategicamente estão deixando de olhar a judicial ou foi Não, coincidência. Arrematar só a extrajudicial depois? Coincidência mesmo, porque a gente olha absolutamente tudo, judicial, extra, direitos, a gente faz uma garimpagem full aí, então foi coincidência mesmo. O bom do extra é que o desenrolo dele é mais rápido, né? A parte burocrática ali, de registrar, normalmente não vai ter nenhum gravame na matrícula para baixar nem nada, vai conseguir registrar tranquilo. Isso então, já vem liso, né? O judicial, normalmente, a gente até trabalha ali com um tempo maior até a venda, né? Que você vai ter que regularizar o imóvel, vai depender da justiça no início para expedir auto de arrematação, carta de arrematação, depois vai registrar, provavelmente o registrador vai dar alguma pendência, você vai ter que resolver isso até ficar legal para vender ali, gasta um tempinho maior. Então o extra normalmente é mais rápido. Então, mas foi sorte, né? Não foi estratégia não. Tá olhando tudo e deu sorte aí de exato, foi coincidência, mas independentemente de ser judicial ou extra, sempre que a gente faz análise, a gente considera o tempo que aquilo pode levar, né? Então a gente tem aquele prazo que a gente coloca sempre na calculadora ali, de 3 a 4 meses, então a gente já entra consciente disso, isso é muito importante, né? Porque não adianta só você optar por um judicial ou por um extrajudicial, pensando ali em agilidade, não adianta ter afobação, não adianta, você tem que respeitar o tempo do processo, infelizmente, alguns casos demoram mais que outros. Esse da Praia Grande a gente teve que correr por fora para dar uma acelerada no processo, mas, cara, faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Infelizmente, a gente tem que contar com os prazos e, obviamente, que se a gente pudesse acelerar, seria muito melhor. Existem mecanismos para que isso possa ser feito, mas, enfim, a gente tem que entrar consciente dos prazos, né? Legal. O advogado Vanderlei perguntando quando abrirão as vagas para a próxima mentoria. A Ana Maria já respondeu aqui. Obrigado, Ana Maria. Dia 16 de janeiro, quem quiser só digitar aqui lista, que recebe aí o acesso para a lista de espera, também está lá na bio do nosso Instagram. E a galera perguntando aqui como é que é a organização para dar lance, para pagar leiloeiro, um CPF só, consegue sair todo mundo ali no documento que vai ser registrado, como é que tem funcionado? Não, geralmente a gente tenta rodar, né? A gente faz ali, existe até a questão da gestão de risco, né? Se você acaba concentrando muitos imóveis num CPF só, o risco é muito maior. Por exemplo, Deus me livre, mas acontece alguma coisa com alguém, caso de morte ou de separação, então você ter tudo atrelado num único CPF, ele é mais arriscado. Então a gente sempre tenta rodar isso para ver quem vai ali dar o lance ou não vai. Desculpa, qual foi a segunda parte da pergunta? A questão também de se é um CPF só e se é possível também, né, constar o nome de todos os arrematantes na carta, né, no auto de arrematação? Não, nós fazemos tudo no nome de um só, tá? Obviamente nós temos um contrato nosso, onde a gente, todos assinam ali, todos os responsáveis, todos os cônjuges assinam, mas é um contrato nosso. Perfeito. A gente faz sempre com um CPF só, até para não burocratizar o negócio. Né? A galera
que vai praticar depois vai ver que é muito burocrático, pede trocentos documentos, certidão disso, daquilo. Então, o que puder fazer para agilizar é bem-vindo. Existe muita insegurança das pessoas. Fala, pô, mas vocês estão num grupo de 7, vocês confiam tanto assim um no outro? Gente, se você não tem confiança no seu parceiro, não entre em grupo, não faça negócio. Exato. Porque é algo que exige, além de muita responsabilidade, você tem que confiar. E como, é o que eu te falei, né, cara? Eu dei sorte de estar com pessoas muito boas, onde todos estão no mesmo momento, no mesmo propósito e com as mesmas boas intenções. Então, isso é fundamental, tá? Perfeito. Galera, o Ciro aqui contou a história dele, né? Foram 5 arrematações em 6 meses, começou com um apartamento, depois mudou a estratégia, está olhando umas casas, mostrou aqui a importância, né, do trabalho em grupo, né? Montaram aí o G7, cada um focando numa área específica, né? Aproveitando a habilidade que tem, mostrou aqui que está utilizando a inteligência artificial para otimizar, não para substituir o trabalho do homem, o homem nunca será substituído, mas para otimizar a análise, ajudar a ser mais uma fonte de informação para precificação, para análise de liquidez de imóvel, e isso ajuda demais no processo, para você conseguir ver mais imóveis e conseguir um resultado aí fantástico. Aqui na média aqui no mínimo 40% na média aqui de lucro líquido. Então, Ciro, queria aqui agradecer a sua participação aqui, com certeza aqui serviu de inspiração para muita gente. Você está fazendo uma transição de carreira, né, que você tinha estimado em 10 anos, já reajustou aí para 1 ano e com certeza vai dar muito certo. Então, agradeço aqui demais a sua participação e deixo aberto aqui o final para você fazer aí os seus agradecimentos. Então, fica aberto aí para você. Não, então, eu queria mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre isso, de agradecer novamente a minha esposa, a Graziele, que está comigo nisso desde o começo, ao pessoal do G7, a você, Pierre, Pedro, Renan, a todo o Grupo Smart por realmente poder proporcionar essa mudança de vida, tá? Quando eu falo que a Smart muda vidas, não é da boca para fora, não. Muda mesmo, mas não é só a Smart que vai fazer isso, você tem que querer muito, então se dediquem bastante a isso, criem contatos, quando eu digo criar contatos, eu digo sejam participativos, agreguem valor, porque eu não tenho dúvidas que quando você começa a agregar valor na comunidade, você começa a se a conectar com pessoas com o mesmo propósito que você, e a tendência é você prosperar junto com essas pessoas. Eu costumo dizer aqui que eu vendo a Smart de graça para todo mundo, e vendo mesmo, tá? Eu vendo vocês de graça mesmo, cara. Eu faço vídeo para as pessoas, falo, funciona assim, assim, assado, olha a plataforma, que legal, como é que funciona. Eu tento arrastar todo mundo que eu gosto, que eu sei que tem um perfil para aquilo, eu tento arrastar para esse mundo dos leilões aí. Massa demais, Ciro. Muito obrigado aí, sua história aí inspira muita gente. Obrigadão aí. Obrigado mesmo, tu tá no caminho certo. Agradeço, gente. Se precisar das marcas que a gente está aqui à disposição. Um abração aí, fica com Deus.